seremos salvos pela graça ou pelas obras? Porque o pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? Romanos 6,15. Porque o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Enquanto Tiago diz que, meus irmãos, que proveito tem se alguém tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? De modo nenhum. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26, Tiago 2,14, Tiago 2,17. Então, qual é a verdade? Nós seremos salvos pela graça ou pelas obras? Porque Paulo defende a salvação pela graça, e Tiago defende a salvação pelas obras. Então, será que eles estão se contrariando ou estão a falar a mesma coisa, só que nós não estamos a entender? Então, o que Jesus defende? Defende a salvação pela graça ou pelas obras? Veremos tudo isso neste vídeo. Então, para responder essa pergunta de Romanos 6,15, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? Qual vai ser a nossa resposta? Sabendo que, na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que nunca peque, em Eclesiastes 7,20. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora, se estamos na graça, podemos pecar à vontade? Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, vou à igreja normalmente, então posso prostituir, posso roubar, posso mentir, posso matar à vontade. Porque estou na graça, serei salvo. Porque a velha lei já não funciona, já o que funciona agora é o Espírito Santo, é a graça. É verdade? Então, vamos descobrir as respostas. Por isso quero, desde já, convidar meu querido amigo para juntos afundarmos no fundo da Bíblia para encontrarmos as respostas e ouvirmos a resposta de Jesus Cristo nos seus ensinamentos sobre essa questão. Lendo mesmo aí no Romanos 6,15, na última parte desse verso, podemos encontrar a resposta. Havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? Não, de modo algum. Diz que não podemos pecar porque estamos na graça. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhes obedecer, sois escravo daquele a quem obedeceis? Quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Ele diz que não podemos pecar pelo fato de não estarmos na graça, de não estarmos nas obras, mas sim estarmos na graça. Porque no momento em que a gente se oferece a alguém para lhe prestar serviço, nós somos escravos dessa pessoa. Isto é, neste mundo somos escravos ou de diabo ou de Jesus. No momento em que estamos no mundo, nós fazemos tudo para agradarmos o nosso Pai, que é o diabo Satanás, porque estamos no mundo. Quando nós renunciamos ao diabo Satanás e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós logo estamos a trocar do Pai. Deixamos aquele Pai e adotamos outro Pai, que é Jesus. Mesmo assim, aceitando Jesus, nós somos obrigados a obedecermos o que o nosso novo Pai quer que nós façamos. Isto é, nós se tornamos escravos deste nosso novo Pai. Se lá no mundo fazemos tudo para agradar a diabo Satanás, cá na luz temos que fazer tudo para agradar o nosso Pai Celestial. Ou somos escravos do diabo Satanás para a perdição, ou somos escravos de Jesus Cristo para a salvação. Mas de qualquer maneira somos escravos nesse mundo. E somos aconselhados a não servirmos as duas partes. Então, aí mesmo no Efésios 2, o apóstolo Paulo replica aqui no verso 10, porque somos feitura sua, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, isso nos leva a querer que esses dois aqui não estão a se contrariar, estão a falar a mesma coisa, que a salvação vai ser pela graça, mas mediante as obras. Nós temos que fazer as boas obras. Por quê? Porque nós somos a criação de Deus e fomos criados para fazermos as boas obras que o próprio Deus preparou para nós. Nós não vamos fazer as boas obras para sermos salvos. Vamos fazer boas obras porque fomos salvos. No dia que nós aceitamos Jesus, nós fomos salvos. Logo, por nós estarmos salvos, nós vamos fazer segundo a vontade daquele que nos salvou. Então, indo mais à frente, nós veremos por que então tem que haver a fé em primeiro lugar e as obras em segundo. E por que todos devem trabalhar em junto. Temos aqui no Hebreu 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Deus é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. É por isso que a fé vem primeiro, as obras vêm segundo. Por quê? Porque primeiro você tem que acreditar que, na verdade, tudo isso que existe tem um dono, que é Deus, que está lá nos céus. Que esse Deus enviou seu Filho para que no mundo e esse Filho morreu por meus pecados. Você tem que acreditar isso, porque tem aqueles que não acreditam. Que, Deus, que não existe Deus, não. Nós saímos dos macacos, essas coisas. Então, primeira coisa, você tem que acreditar que existe Deus. Depois de você acreditar que existe Deus, você já tem fé. É aí que você pode agradar a Deus. É aí que você vai conseguir obedecer os mandamentos. Como vai obedecer os mandamentos de quem você não acredita? É difícil. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Romanos 2:13. Nós que ouvimos os mandamentos não somos justos, somos pecadores. Todos nós ouvimos os mandamentos. Não mata, não roube, não minta, ora seus pais. Tudo isso nós ouvimos, mas não somos justos. Mas dentre nós, se houver alguns que praticam, que seguem, que obedecem esses mandamentos, esses no final dos tempos serão tidos como justos. Porque, como nós falamos lá na primeira leitura, não há nenhum homem justo aqui na face da terra. Todos pecaram. Mas quando você, primeiro, crê na existência da divindade, segundo, você observa os mandamentos, aquelas suas pequenas falhas serão anuladas. Uma vez a outra você poderá falhar, porque você é uma pessoa carnal, isso é normal. Mas vai ser diferente você não crer na existência de Deus, ou crendo na existência de Deus, mas vivendo com aquele orgulho que eu não preciso fazer mais nada porque estou na mão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é que vai me salvar. Serei salvo pela graça. Vai ser muito diferente. Então, por isso, você, ao obedecer aqueles mandamentos, você estará a fazer o bem. E ao fazer o bem, no final do tempo, você será justificado. Você será tido como justo. Então, sendo tido como justo, você será recompensado. Como vem aqui no Romanos 2:6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Atenção aqui, no final dos tempos, ele não recompensará cada um segundo a sua fé, não. Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Então, quais são essas recompensas? A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Está a ver? Essa é a recompensa que cada um terá para aquele que foi desobediente, que amou mais a iniquidade do que a verdade. Essa pessoa terá ira e indignação no final dos tempos. Mas para aquele que observou a lei, que são os mandamentos, essa pessoa terá a recompensa como a vida eterna. Terá a vida eterna como a recompensa. Então, vejamos o que Jesus Cristo falou a respeito da salvação. Se a salvação será feita
se a salvação será feita mediante a graça ou será feita mediante as obras. Então vamos ler agora no livro de Mateus 25:34, onde vem: então dirá o rei, no final dos tempos, quando Jesus vir com seus anjos, ele separará as ovelhas à parte e os bodes à outra parte. Então ele dirá: rei, os que estiverem à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou enquanto te vimos estrangeiro e te alojamos, te hospedamos? Quando isso? E ele vai responder: quando vocês fizeram uma dessas coisas a um dos menores lá no mundo, certamente vocês fizeram para mim. Significa, todo o bem que você faz para o seu próximo, você não está a fazer inteiramente para esse seu próximo, mas sim está a fazer para Deus. Deus está vendo isso e está notando. Por isso que não há nada que se perde. Não se perde nada. Tudo que você faz está sendo observado. E no final do tempo você vai ser recompensado segundo essas coisas mesmo. Não basta só crer, não. E nós podemos ver em Lucas 3:9. Se esse versículo anterior não basta, você pode ver também aqui. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois, para não sermos lançados ao fogo? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer para não sermos queimados no final dos tempos? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Resumindo, Jesus aqui está ensinando que as pessoas devem fazer o bem, não prejudicando o seu próximo, mas fazendo o bem, assim eles terão garantia da entrada da vida eterna. Depois de crer na existência de Jesus Cristo, depois de estar a louvar o nome de Deus, é preciso fazer o bem para ti, para o seu próximo e louvar a Deus. Então temos aqui em Mateus 19:17, que é o versículo principal, que responde a esta pergunta. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A pergunta de hoje é esta: se a salvação vai ser pela graça ou pelas obras? Então vem aqui alguém lhe pergunta o que é necessário para que ele seja salvo. Então Jesus lhe responde: por que me chama de bom? Não há outra pessoa bom a não ser o único, que é Deus. Então, se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Observa aqui que Jesus não lhe diz que se queres entrar na vida eterna, creia em mim, que eu sou filho de Deus. Creia no enviado do Senhor. Jesus não lhe diz isso, mas lhe diz que guarda os mandamentos. Jesus não lhe diz que tenha fé, porque a salvação vai ser pela graça. Não. Jesus não lhe diz que continua normalmente na sua vida. Continue roubando, continue mentindo, continue prostituindo, continue matando à vontade. Porque por mais que você lute em fazer o bem, você não vai ser salvo pelas suas obras, vai ser salvo pela fé e pela graça. Então, continue roubando à vontade, porque no final dos tempos você vai ser salvo pela graça. E Jesus não lhe respondeu isso. Ele respondeu: se você quer herdar a vida eterna, obedeça aos mandamentos, guarde os mandamentos. E aquele jovem lhe pergunta: quais esses mandamentos? E ele aqui começa a mencionar: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando aquele jovem diz: isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade,
Então ele diz, se quer ser perfeito, então venda tudo e ofereça aos pobres. Isso quer dizer que não ame muito dinheiro, é um dos requisitos, porque o trabalho de Deus com o dinheiro não combina. Você poderá perder certo trabalho de Deus por causa da ambição de querer muito dinheiro. Então não ame muito dinheiro e ajude o seu próximo. É o que Jesus Cristo quis falar aqui quando diz venda tudo e ofereça aos pobres. Ajude os necessitados, não ame muito dinheiro, ame mais a Deus do que o dinheiro e guarde os mandamentos. São esses requisitos que vai fazer com que a pessoa tenha vida eterna. Não simplesmente porque estou na igreja, então vou fazer o que eu bem entender porque estou na graça. Não. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E nisto, isso está no João 14:21. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2:3-4. Estou na igreja, me converti, já estou há bons anos a rezar, então eu já sou salvo pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Não, não é verdade, porque não é isso que conta. Você está sendo mentiroso quando você diz que eu sou salvo porque por causa de muito tempo que eu estou na igreja, já estou salvo. Ou estou salvo porque eu sempre fui à igreja. Isso não basta. Se você não observa os seus mandamentos, não guarda os seus mandamentos, isso não basta. Para você dizer que eu estou salvo, é ir à igreja sim, crer na existência de Jesus Cristo sim, mas guardar os mandamentos. Então, por que isso? Por quê? Todos os injustos não hão de herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Anota bem aí. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vos engane. Não herdará. Você, porque estou há bons anos, porque sou pastor, porque sou diácono, porque sou evangélico, sou o quê? Então, é de herdar a vida eterna. Não. Se você faz uma dessas coisas, confiando que é de herdar a vida eterna pela graça do Senhor, não vai. Diz-lhes, pois, isso está em Ezequiel 33:11-15. Diz-lhes, pois, por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, não me comprasse com a morte do pecador, mas antes que com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis. Somos aconselhados que nós devemos se converter e afastar-nos do mal, porque Deus não gosta quando uma pessoa se perde. Ele não gosta de queimar a pessoa, gosta que toda a pessoa isse para a vida eterna. Então, filho do homem, disse a teus compatriotas, no dia em que o justo vier a pecar, a sua justiça não o salvará. É isso que eu disse. Você está há bons anos na igreja, acha que por estar há bons anos na igreja você já está salvo. Não conta. Você vinha fazer muita coisa boa, de repente você deixa de fazer boas coisas. Você pensa que vai ser salvo porque você fazer muita coisa boa. Não funciona assim. Continua fazendo boas coisas até o fim da sua vida. Ainda mesmo que eu lhe tenha declarado que ele viveria, se ele praticar o mal confiando em sua justiça, nem uma das suas boas ações será computada. Ele morrerá por causa das suas faltas. E ainda mesmo que houvesse eu afirmado ao pecador que ele haveria de morrer, se renunciando ao mal, ele praticar a justiça e a honestidade, se ele devolver o penhor que exigiu, se restituir o que roubou, se observar as leis que dão vida e se abstiver de todo o mal, ele viverá e será preservado da morte. Só quando você se arrepender do seu mau caminho e continuar a fazer o bem, aí sim você vai ter a vida eterna. Pelo contrário, não. Então, conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Em Romanos 3:28. A fé vem primeiro. E em Tiago 2:24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Significa, temos aqui
duas conclusões. Concluímos que o homem, uma pessoa, é justificado ou é salvo pela graça e, juntamente, é salvo pelas obras. Como vem aqui, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E não somente significa, não é só pela fé que o homem pode ser justificado. O homem também pode ser justificado pelas obras. Como aconteceu com o Rabi. Rabi foi justificado pelas obras, quando escondeu aqueles mensageiros e lhe despediu para outro caminho. Foram as obras que fez com que ele fosse justificado. Como aquele ladrão da cruz, como Noé, por exemplo, foram justificados pela fé. Assim como a fé, assim como as obras, todos trabalham em conjunto. Então, não adianta, meu irmão, você respeitar mais a graça do que as obras. Não, porque já está dito aí, só a fé sem as obras, essa fé não ajuda. Para você mostrar que você, na verdade, está salvo, para você mostrar que você tem fé, então você tem que mostrar sua fé através das suas obras. Então, concluindo o último versículo deste vídeo, que vai resumir tudo isso, é este Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, de tudo isso que nós falamos aqui, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Todo homem tem o dever de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é graça. Por quê? Porque para você temer a Deus é preciso crer que existe Deus. Quando você crê que existe Deus, você tem fé. Quando você tem fé, a graça vai vir sobre você. Porque a graça trabalha com fé. Então, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos é o quê? São obras. Porque os mandamentos são coisas que você é dito para fazer. Tem coisas que você é dito para não fazer. Esses são os mandamentos. Quando você guarda os mandamentos, você está exatamente a fazer a obra do Senhor. Então, resumindo, para você se sair bem, é preciso você fazer o seu dever. Como homem, o dever de todo homem é este: amar a Deus e guardar os mandamentos. Por quê? Porque é graça e obra que funciona. Temer a Deus é graça. Guardar os mandamentos é obra. Então, finalizo assim esse vídeo. Espero que você tenha entendido bem o que eu falei nesse vídeo e tenha anotado esse versículo. Caso você tenha um comentário, você pode comentar à vontade. Então, esqueça essa ideia de que eu serei salvo pela graça. Não é somente pela graça. Crer em Jesus Cristo, sim, é. Ir à igreja, sim, é. Mas tem que obedecer os mandamentos. Não vai sair prostituindo, roubando, matando, mentindo de qualquer maneira porque serei salvo pela graça. Não. A obra também salva. A graça salva, a obra salva. Para você ser salvo pela graça, é preciso que você tenha boas obras. Se você não sabia. Se você não tem boas obras, só porque eu aceitei Jesus serei salvo, fazendo coisa errada, você não vai ser salvo. Porque é como se fosse você não confessa seus pecados. Você não crê que existe Deus. Você só acha que você saiu do macaco. Mas você dá esmola a pessoas, caridade. Você não rouba, não mata, não mente, não adultera, não faz nada do mal. Mas você não acredita que existe Deus. Quem vai te salvar no final do tempo? Ninguém. Significa que você tem obras, mas não tem fé que existe Deus. Por isso você não será salvo. Irá para o inferno. Da mesma maneira, você tem fé, não tem obra. Isto é, você crê que existe Deus, existe Jesus, que Jesus morreu por seu pecado? Sim. Você vai à igreja todo momento? Sim. Mas você é mentiroso, é adúltero, você mata, você rouba, você se prostitui. Você não ajuda seu próximo, não ajuda o necessitado. Praticamente você tem fé, mas não tem obra. Logo, você não vai ser salvo. Uma coisa só não vai ser salvo. Você tem que ter essas duas coisas, ter fé e ter obras, para você ser salvo. Então, era esta a informação que eu trouxe para ti. Obrigado pelo seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Que Deus te abençoe. Até a próxima.